Muito bem, agora 1h mais 38 minutos, conforme prometido, estamos recebendo aqui na Rádio Jaraguá a doutora Débora Lázari, sempre trazendo muitas informações para os nossos ouvintes. Doutora Débora, boa tarde. Boa tarde, Samuca, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Mais uma semana começando. Mais uma semana começando e já o pessoal ficando com a cabeça quente, né? Afinal de contas, já estamos chegando aí no período de informar ao leão, né? O valor que teremos que se pagar de imposto, né? O pessoal já fica assustado. O imposto de renda. Como é que funciona aí para quem é aposentado, pensionista? Traga aí as informações e uma luz para essa turma aí, doutora Débora. Muito bem, Samuca. Essa é uma informação de extrema importância nessa época do ano, né? A gente tem que declarar o imposto de renda. E aí a grande dúvida, né? Será que eu declaro? Será que eu tenho que pagar alguma coisa? Em geral, a gente foca aqui na questão, por óbvio, dos aposentados e dos pensionistas que recebem esse rendimento. Então, é uma renda, então a gente declara uma renda, né? Tem outras situações de patrimônio, tem outras questões também, mas a gente está falando aqui de rendimentos em relação a um benefício previdenciário recebido tanto pelo regime geral, quanto pelos regimes próprios também, né? Se são vinculados ao Estado ou até mesmo ao município. São rendimentos que são classificados como possível isenção, porque tudo depende do rendimento desse pensionista e deste aposentado. Todos os anos é divulgadas tabelas com os reajustes em relação a esses rendimentos. Então, para o ano de 2024 não é diferente. A gente tem que olhar, obviamente, os rendimentos tributáveis todos em relação ao ano 2023, que a gente chama de ano base. Então, o que eu recebi de rendimento, né, de remuneração tributável, né, aquela situação onde realmente aparece na folha de pagamento ou mesmo no histórico de pagamento do beneficiário, e buscar saber se eu tenho que tributar isso ou não. Para aqueles que já recebem diariamente, percebem que existe uma retenção direto na fonte em alguns momentos, né? Então a pessoa às vezes, mas para que serve isso? Já é uma questão legal onde há a tributação diretamente na fonte, imposto de renda retido na fonte. E aí, quando você vai buscar lá no sistema do Meu INSS, né, que é aquele senhazinha do Gov, lá no informe de rendimentos, lá já vai ter o valor ao qual foi tributado na base, na renda, o seu benefício. De acordo com as novas tabelas aqui que a gente buscou, estão sujeitos, então, a essa declaração a soma for superior a R$ 30.639,90 em 2023. Ou seja, se você tiver rendimentos em relação a isso, aposentados e pensionistas, acima, superior a esse rendimento, então você tem a tributação inerente a esses valores. Essas notícias, elas são bem interessantes porque a pessoa fala, mas eu sou aposentado, então eu não tenho que pagar, né, nem nada de rendimentos, ou seja, de imposto de renda. Isso não é verdade. Depende, então, muito sobre a questão da soma dos seus rendimentos. Se você, na verdade, recebe valores acima desse valor, de rendimentos acima desse valor, somando, então, uma pensão, às vezes, e uma aposentadoria, isso é um valor ano base, né? Ano base, a gente está falando de um ano inteiro. É possível, então, que você tenha que realmente recolher tributos, que são o imposto de renda, acima daquele valor que já foi, inclusive, retido na fonte, na questão dos ajustes das declarações que são feitas. Por isso que é super importante sempre procurar ajuda, né? Ou mesmo tentar fazer sozinho, mas juntar a documentação, os informes de rendimento, para fazer a declaração de imposto de renda. Muitas vezes, doutora, a pessoa vê ali no demonstrativo de pagamento, né, que está ali a dedução do imposto de renda, né, o valor do imposto de renda, e já imagina que neste caso ele não precisa pagar imposto de renda, que já vem descontado na folha, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só um informativo aquilo. Isso, exatamente, né? Existem os dispositivos legais que fazem, é uma regra, uma faixa, de acordo com o valor do rendimento, que tributa já direto na fonte, mas isso tem a ver também com os rendimentos. Por exemplo, recebi uma ação judicial, recebi um valor de uma reclamatória trabalhista. Tem várias situações onde você recebe um dinheiro, digamos assim, né, uma renda, e que você precisa um aluguel, enfim, outras situações que você tem, que você precisa declarar e que somam no seu rendimento. Inclusive, tem até casos que a pessoa vai receber o dinheiro de volta do que ela já pagou, né? Exatamente, a restituição, isso é muito importante classificar. Então, essa análise, por exemplo, eu tenho mais do que 65 anos, eu sou pensionista e eu sou aposentado, então eu não vou pagar, não vou declarar mais nada. Não é essa a regra. A regra é
existe um limite para isso, existem as isenções específicas, sim, acima de 65 anos, mas existe o limite também para esse valor. Então, é sempre importante observar qual é o limite dessa isenção. Inclusive, para o ano também aqui de 2024, ele fala que não será pago imposto de renda sobre rendimentos de até 5.280 por mês, mais ou menos, né? Essa seria a ideia, mais ou menos, do rendimento que eles falam sobre essa dupla isenção. Quando começa o prazo? Vamos falar um pouquinho dos prazos aqui. Então, a entrega do prazo do imposto de renda, ela começa no dia 15 de março e ela vai até dia 31 de maio. Então, a gente precisa, obviamente, entregar essa documentação e eles anunciam diversas vezes essa questão dos prazos. Mas vou repetir aqui, então, que inicia-se no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio, sujeito-se a multas, né? Então, ele começa ali, multa mínima de R$ 165,74 e ele vai correspondendo também a um valor máximo de 20% sobre o imposto de renda devido. Então, tem várias situações aqui que é importante o beneficiário tomar a atenção, né, e sempre buscar ajuda de terceiros ou mesmo buscar conhecimento para poder declarar de forma adequada. Então, a gente repete aqui que, em geral, existem sim as isenções, mas nem todo aposentado acima de 65 anos tem direito a essas isenções. É inerente à renda. Né? A partir de agora, recebi inventário dos meus pais, recebi terrenos, patrimônio, recebo rendimentos desse patrimônio, então eu já tenho 70 anos, ou seja, é uma outra renda. Então, eu começo a buscar outras referências. Eu tenho que anexar os meus rendimentos como aposentado e como pensionista e os direitos sucessórios que tiveram inerentes àquela situação. Então, nem sempre é igual. Então, pode ser que em um ano seja uma situação e no próximo ano seja outra situação. Cada caso um caso, então, e lembrando que essa pessoa, então, que se tiver alguma dúvida, não conseguir fazer sozinho, tem que buscar alguém de confiança para poder auxiliá-la na entrega dessa declaração. Certo, doutora? Certo. Hoje em dia, a gente tem muitos recursos nessa MUCA para fazer isso, mas, em geral, a gente recomenda buscar um contador de confiança, uma pessoa que realmente possa ajudá-la, a pessoa nesse quesito. Muito bem. Obrigado mais uma vez, doutora Débora, sempre trazendo aqui esclarecimentos, e tirando as dúvidas dos ouvintes da Rádio Jaraguá. Sempre bem-vinda, doutora. Obrigada, excelente semana a todos, até breve. E para você ligado junto com a gente na programação da Rádio Jaraguá, continue ligado, continua por aqui o Show da Tarde até às 4 horas. Na Rádio Jaraguá até às 16 horas. Show da Tarde.